Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Zé, que a gente vai ver mais uma aulinha junto, hoje sobre trabalho, ok? Trabalho é um conceito relativamente simples, né? Na época que os caras começaram a calcular trabalho, foi quando as primeiras máquinas substituíram os trabalhos realizados por homens e animais. Quando essas máquinas apareceram, os caras queriam calcular quanto de trabalho elas realizavam, beleza? Então eles pegaram da época a ideia do que era trabalhar e montaram uma equação. Tudo bem? Cara, na época o que era trabalhar, né? Isso. Trabalhar estava associado a fazer força e causar algum tipo de movimento. Então, para ter trabalho era necessário que alguém empurrasse uma pedra, empurrasse uma caixa, cavasse um buraco. O cara tinha que fazer força e se movimentar. Tanto é que as máquinas que realizavam o trabalho eram máquinas que faziam isso, né? Elas faziam força e causavam movimento. Na física, a única coisa que mudou, pelo menos na mecânica, né, é que deixou de ser trabalho de uma pessoa, de uma máquina, e passou a ser trabalho de uma força. E quando que a força realiza trabalho? Boa. Quando ela causa deslocamento. Quando a força causa movimento, ou quando a força faz a caixa se deslocar, a força realiza trabalho. Quanto maior a força, quanto maior o deslocamento, maior o trabalho. Nessa situação aqui, em que a força tem o mesmo sentido do deslocamento, o trabalho seria apenas o produto da força pelo deslocamento. A gente vai usar nessa aula aqui, W para representar trabalho, de work, certo? Tem vestibulares que trazem tal para representar trabalho, ou até o T. Ok? Beleza? A gente vai trabalhar hoje com W. Galera, uma coisa que a gente tem que estar ligado nessa aula é o seguinte, né? Para que a força realize trabalho, ela tem que causar o deslocamento. Ela tem que ser responsável pelo corpo sair do lugar. Ok? A gente pode ter até situações, né, em que a gente tem força, deslocamento, mas não tem trabalho. Quer ver? Olha só. Cara, imagina uma situação assim, olha só, né? Eu tenho aqui, um cavalinho que puxa uma carroça e aqui tem uma caixa em cima da carroça. E tem um cara em cima dessa carroça aqui, que puxa a caixa para cima o tempo todo. Enquanto a carroça vai vindo para a direita, ele vai puxando a caixa para cima. Só que a caixa não chega nem a subir, nem um centímetro, nada. A caixa se movimenta só para a direita por causa do cavalo, que vai puxando a carroça. Beleza? Olha só, né? Essa é uma situação em que o cara faz força, a caixa se desloca, mas essa força aqui, feita pelo cara, realiza trabalho? Boa não, né? Não por quê? Porque não é ela responsável pelo deslocamento. Não é ela que faz a caixa se movimentar. Então, tem situações em que eu vou ter força, vou ter deslocamento, porque a caixa se desloca junto com a carroça, mas não vou ter trabalho. Certo? Para ter trabalho, a força tem que ser responsável pelo deslocamento. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui em 3 situações especiais, para a gente ver a equação geral. Olha só aqui, Primeira situação. Na primeira situação, eu tenho uma força no mesmo sentido do deslocamento. Galera, nessa situação aqui, para calcular o trabalho, a gente já viu, né? Basta a gente multiplicar a força pelo deslocamento. Uma segunda situação, eu vou ter uma força perpendicular ao deslocamento. Por exemplo, força normal. A caixa se desloca para a direita e eu vou ter uma força aqui, vertical para cima. Essa força realiza trabalho? A gente já viu que não, né? Nesse caso aqui, o trabalho realizado pela força vale 0. E uma terceira situação que pode causar confusão. A caixa se desloca para a direita e tem uma força para a esquerda. É verdade, né? Não é essa força que causa o deslocamento. Então, a princípio, não é ela que realiza trabalho. Mas nesse caso, o trabalho dela também não é 0. Por que 0? Porque olha só, né? Essa força aqui, que forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento, ela não ajuda nem atrapalha o movimento. Mas essa daqui, além de não ajudar, ainda faz o quê? Boa, atrapalha, né? Se ela atrapalha, a gente vai falar que ela realiza um antitrabalho. E existe isso? Não, nada, né? Só para entender, seria um trabalho, por sinal, negativo. Então essas 3 situações o cara tem que saber, né? Quando a força ajuda o movimento, o trabalho é positivo. Quando não ajuda nem atrapalha, o trabalho é 0. E quando atrapalha, o trabalho tem sinal negativo. Zé, qual é o significado de um trabalho positivo e de um trabalho negativo? A gente vai ver depois, que
que isso daí vai estar associado à quantidade de energia que a gente cede para o corpo ou que a gente retira do corpo. Espera só um pouquinho. Zé, que quando for uma força inclinada, vamos ver aqui, ó. Vou apagar isso daqui, beleza? Olha só o que acontece quando a força é inclinada. Uma caixa se desloca para a direita, ó, e atua aqui uma força inclinada para cima. A gente já sabe que essa força aqui realiza trabalho, né? Porque ela ajuda o movimento, ó. Ela faz a caixa andar. Mas também a gente já aprendeu, ó, que essa força, na verdade, tem duas componentes, não é isso? Ela vai ter aqui, ó, uma componente horizontal, uma componente Fx, beleza? E uma componente vertical, né? Uma parte dela puxa a caixa para a direita e uma parte dela puxa a caixa para cima, certo? Percebe o seguinte, ó, se a gente for analisar como os exemplos anteriores, né? Só o Fx é que realmente realiza trabalho, é ou não é? Porque o Fy, ó, ele não ajuda nem atrapalha o movimento. Então, se eu quisesse calcular o trabalho de F, ó, eu teria que pegar apenas a componente Fx e multiplicar pelo deslocamento do corpo. Como é que você acha esse Fx aqui, hein? Se eu chamar esse ângulo de θ, ó, o que é o θ? É o ângulo entre a força e o deslocamento, ó, beleza? Entre a força e a horizontal. O que é o θ, Zé? O θ, ó, é o ângulo entre a força e a direção do deslocamento. Fx seria, né? Fx teria que ser F, lembra o macetezinho, ó, vezes alguma coisa. O θ está encostado no Fx, né? Então Fx é com θ. Com θ a gente usa isso, cosseno. Então Fx seria F, cosseno de θ. Se eu jogar aqui, ó, o trabalho seria, né? F vezes cosseno de θ vezes D. Trocando a ordem aqui, o trabalho seria F vezes D vezes cosseno de θ. Ok? E essa daqui, ó, seria a fórmula geral do trabalho. Tudo bem? Não esquece. Esse θ aqui, ó, esse θ, ó, é o ângulo entre, vou botar aqui, ó, ângulo entre a força e o deslocamento. Beleza? E como é que se mede o ângulo entre dois vetores, hein? Boa, né? A gente tem que botar, ó, as duas bundinhas dele juntas. Nesse caso, por exemplo, ó, força e deslocamento. Vermelhinha, força, azulzinho, deslocamento. Ó. O ângulo entre os dois seria quanto? Isso, 90, né? Assim 60, 15, assim o ângulo é 0. E assim o ângulo é 180. E assim, mais 180 ou menos? Menos, né? Porque a gente sempre mede o ângulo por dentro, não por fora. Tá legal? Então, se fosse assim, ó, por exemplo, força e deslocamento, o ângulo é 90. Lembra quanto que é o cosseno de 90? 0, né? E se o cosseno de 90 é 0, o cosseno de 90 é 0, 0 vezes qualquer número, 0 vezes qualquer número dá quanto? 0. Então, sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, a gente já viu, ó, o trabalho vale 0. E assim, ó, 60, 45, o ângulo é 0, né? E o cosseno de 0, lembra? O cosseno de 0 vale 1. E 1 vezes FD fica só o quê? FD. Então, se os dois tiverem o mesmo sentido, ó, basta fazer FD. E assim é 180, né? E o cosseno de 180 é isso. Menos 1. E menos que mais dá? Menos. Então, sempre que a força tiver sentido contrário ao deslocamento, ó, o trabalho dela ganha sinal negativo. Já que essa fórmula vale sempre, ó, ela tem uma limitação. Ela não pode ser utilizada quando F for variável. Ela só pode ser utilizada quando F é constante. E o θ também, claro, né? A inclinação não ficar mudando. Certo? A gente só pode ter, ó, duas variáveis nessa equação. E as variáveis são trabalho e deslocamento. À medida que vai aumentando o deslocamento, vai aumentando o trabalho. As outras duas letras, ó, ou as duas grandezas, têm que permanecer constante para poder usar essa equação. Já que se não for constante, ó, vai ter uma segunda maneira de calcular trabalho. Olha só. Galera, caso a força seja variável, o vestibular vai te fornecer, ó, um gráfico da força pelo deslocamento. Beleza? Se ele não tiver o gráfico, a gente vai ter que montar. Se a força for variável, a gente vai ter que calcular o trabalho através do gráfico. Se eu tiver um gráfico da força pelo deslocamento, ó, a área entre a reta do gráfico e o eixo do deslocamento, ó, eu estou pintando aqui de azul, ó, tá vendo? Essa área aqui, ó, ela vai ser igual ao trabalho.
certo? Se a área estiver do lado de cima, o trabalho é positivo. Se a área estiver do lado de baixo, o trabalho é negativo. Zeca sempre... Ó, na verdade, para que isso tenha valor, a força tem que ser paralela ao deslocamento. Mas pelo menos 99,9% das questões em que aparece gráfico da força pelo deslocamento, ele fala que força e deslocamento são paralelos. Pode ter um caso que não apareça isso, né? Como é que vai resolver daí? Ó, imagina assim, que ele fale que o ângulo entre a força e o deslocamento é 60 graus. Para calcular o trabalho, ele te dando o gráfico, tu teria que calcular a área, o trabalho seria a área, e no final, tu multiplicaria pelo cosseno de 60. Certo? Como a gente fez antes. Só que isso é uma raridade. O normal é aparecer, ó, força paralela ao deslocamento. E o trabalho é simplesmente a área. Se a força tiver o mesmo sentido, ela vai estar do lado de cima. E a área é positiva. Se a força tiver sentido contrário, ela vai estar do lado de baixo. E a área aí vai ganhar um sinal negativo. Beleza? Zeca, por que gráfico da força pelo deslocamento dá trabalho? Olha, isso aqui é um triângulo, por exemplo, né? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base aqui, ó, seria um valor de quê? Boa. Deslocamento. E a altura seria um valor de quê? Força. E quando a gente multiplica altura vezes base, a gente está multiplicando a força vezes deslocamento. Que me dá o quê? Trabalho. Então sempre, ó, qualquer gráfico da força pelo deslocamento, a área fornece trabalho. Cuidado com isso daqui, né? Se for fazer um vestibular em que as questões são normalmente mais difíceis, se liga, ó, presta atenção nesse detalhe. Se a força é paralela ou não ao deslocamento. Tudo bem? Então a gente já tem duas maneiras de calcular trabalho, né? Pela fórmula FD cosseno θ ou pela área do gráfico. Zeca, quando que usa cada uma? Ó, isso é tranquilo, né? Se a questão tiver força, deslocamento e ângulo, ó, batata, a primeira, né? Se a questão tiver um gráfico, a segunda. Pode ocorrer da questão te dar uma função da força, né? Sei lá, a força é igual a 4 vezes o deslocamento mais 2. Daí a gente vai ter que montar o gráfico para achar o trabalho. Tudo bem? E vai ser uma terceira maneira de calcular trabalho que a gente vai ver agora. Olha só. Cara, então, lembra que a gente tinha comentado anteriormente, ó, o que significa um trabalho positivo, o que significa um trabalho negativo? Tudo bem. Imagina aqui, ó, que eu tenho uma caixa com uma certa velocidade inicial, e o Zeca empurra a caixa para a direita durante um certo deslocamento. Beleza? Essa força do Zeca ajuda ou atrapalha o movimento? Ajuda, né? Se ajuda, ó, faz a velocidade da caixa aumentar. Vamos supor uma situação ideal aqui, ó, em que eu não tenho atrito. Beleza? Olha só, né? Se o Zeca empurra a caixa durante um certo deslocamento, o Zeca está realizando sobre a caixa trabalho. Beleza? E olha só, né? Se não tem atrito, esse trabalho do Zeca, a gente vai dizer que é o trabalho da força resultante. Porque essa caixa aqui, ó, vai ter peso, vai ter normal, e como o peso e normal se anulam, beleza? A força do Zeca é a força resultante. Galera, olha só, né? Quando o Zeca realiza trabalho, o Zeca gasta o quê? Boa, energia. Todo mundo sabe disso, né? Que a gente come para realizar trabalho. Então, quando a gente realiza trabalho, a gente gasta energia. E tem mais uma coisa que a gente sabe, né? Energia é uma coisa que nunca se perde, nunca se cria, lembra? Ou se transforma, ou passa de um corpo para o outro. Quer dizer, ó, o Zeca, quando realizou o trabalho, gastou energia. Se o Zeca gastou, alguém tem que ganhar. Quem é que ganha? Isso. A caixa. Beleza? Supondo que não tivesse perda nenhuma, se o Zeca gastou 100 joules de energia, a caixa teria que ganhar quanto? 100 joules de energia. Zeca, energia de que tipo? A gente vai ver mais tarde. Ó. Por enquanto, acredita no Zeca que existe uma energia chamada de energia cinética, que depende da velocidade do corpo. Então, sempre que o corpo tiver velocidade, ó, ele vai ter uma energia chamada de energia cinética. E como aumentou a velocidade, aumentou a energia o quê? Boa, cinética. Então eu posso dizer, ó, que o trabalho da força resultante sempre, ó, causa uma variação de energia cinética no corpo, mudando, ó, a velocidade do corpo.
Se o trabalho é positivo é porque a energia cinética aumenta. E se o trabalho é negativo é porque a energia cinética diminui. Isso, beleza? Isso aqui é chamado, ó, teorema da energia cinética. Ok? Então existem 3 maneiras de calcular o trabalho, né? Pela fórmula, pela área do gráfico ou pela variação de energia cinética. Quando que a gente usa essa forma aqui, ó? Primeiro, né? Eu só posso usar essa forma para calcular o trabalho da resultante. E eu vou usar, para a questão falar de velocidades.